A do Vale TV e o Papo Reto da Jovem Pan passam a transmitir as entrevistas com os candidatos a vice-prefeito de Avaré. Estamos recebendo o candidato, ou melhor, a candidata a vice-prefeito de Avaré pelo Podemos, Emily Cândido. Emily, obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda. Os demais candidatos ficaram todos em salas separadas e foram entrevistados em horários diferentes. As regras foram acordadas e definidas com todos os candidatos ou representantes e também enviadas à Justiça Eleitoral. O candidato terá 30 minutos, divididos em 2 blocos de 15 minutos, com intervalo de 5 minutos entre os blocos, para responder às perguntas formuladas pelos professores Inácio Júnior e Wagner Bertoli. Serão 12 temas referentes ao plano de governo. No final desses 30 minutos, o candidato poderá fazer suas considerações finais em até 5 minutos. É sugerido ao entrevistado que seja ágil e objetivo nas respostas, pois quanto maior for a sua agilidade em responder, mais oportunidade o eleitor terá para conhecer as suas propostas. Lembrando que a do Vale TV e o Papo Reto da Jovem Pan estarão transmitindo diariamente as entrevistas. A partir do momento que eu sortear o primeiro tema, o professor Wagner Bertoli ou o professor Inácio Júnior fará a primeira pergunta. E o tempo passa a contar, então, da pergunta feita pelo entrevistador. Então, vamos começar, então, com os temas. São 12 temas que eu vou colocar aqui no nosso aquário e vamos sortear o primeiro tema para a pergunta do professor Inácio Júnior. Inácio Júnior fará a primeira pergunta e os temas sorteados. Muito bem, os temas selecionados, vou pegar um aqui. Vamos ver qual é o primeiro tema para a resposta da candidata Emily Cândido. Vamos falar com a candidata sobre cultura, professor. Candidata, seja bem-vinda à nossa entrevista. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês. Com relação à cultura, eu li o seu plano de governo e lá nós temos um trecho que traz a seguinte colocação. A cultura está definitivamente incluída entre os direitos e deveres que se combinam no exercício da cidadania. Ao poder público compete as fontes de cultura nacional, apoiando e incentivando a difusão das manifestações culturais. A pergunta: como a senhora vê, na atualidade, o investimento em cultura em nossa cidade? Eu vejo que é um gasto um tanto que significativo, né? Se a gente for aí ver os eventos que acontecem na cidade, mas eu acredito que a cultura, sim, é uma questão importante que deve ser trabalhada, sim, e nós devemos envolver mais a população nessa questão cultural, promover os artistas da nossa cidade, para que esses eventos sejam também uma promoção, né, desse trabalho desses artistas e fazer com que a população se envolva nisso e não que tenhamos que gastar uma verba talvez exacerbada, né, num evento que traga pessoas de fora para fazer um show na nossa cidade, sendo que nós aqui podemos valorizar a nossa população e os nossos artistas. Entendi. A senhora poderia indicar para nós um evento cultural novo que não tem em Avaré, que vocês pretendem trazer? Nós, na verdade, pensamos em valorizar muito a questão dos jovens participando desses movimentos culturais, né? Aqui em Avaré, por exemplo, tem as batalhas de rap, de rima, e nós queremos trazer esses jovens para terem mais visibilidade, né? E fazer com que eles exponham a sua arte e torne isso talvez uma profissão para o futuro e influenciem mais jovens a se inserirem nessa questão, né, da cultura e da arte, para que também nós tiremos os jovens das ruas, das questões ilícitas, né, e trabalhar mesmo a cultura, principalmente para o público jovem, né, que a gente vê que ainda não encontrou o seu local de identidade na cidade. Ok. Obrigado. Imagina.
Vamos ao próximo tema. O professor Wagner Bertoli fará a seguinte pergunta sobre o seguinte tema. Vamos ao tema para a candidata Emily Cândido, saúde, professor. Candidata, primeiramente, muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Também no plano de governo está descrito o seguinte: teremos uma avalanche de problemas de saúde relacionados ao aumento de doenças, que deveriam ter sido diagnosticadas e tratadas na época oportuna. Poderemos enfrentar uma nova demanda de óbitos, se não tomarmos uma providência rápida e efetiva para estancar essas falhas. Quais seriam essas falhas? Nós pensamos muito nessa questão da Covid, principalmente, né? Que tem aí chocado o mundo, né? E aqui em Avaré, principalmente, nós queremos trabalhar essa questão das pessoas do grupo de risco. Então, nós pretendemos criar um programa para que essas pessoas não tenham que sair de casa e correr o risco de serem infectadas, né? Através de um sistema online, para que esse atendimento seja mais ágil também e talvez, assim, dizendo como essas pessoas, por exemplo, as que têm doença crônica, que precisam ter suas receitas de medicamentos renovadas, seja um processo mais rápido, né? Assim também aliviando um pouco do atendimento presencial para que essas pessoas tenham esse atendimento facilitado e as que precisam ter esse atendimento preferencial tenham um menor tempo de espera. Para isso, a senhora precisaria contratar mais médicos. Uhum. Sim, é uma das nossas intenções também, contratar médicos também especializados, né, nessas situações, né, e fazer com que aumente diminua, na verdade, o tempo de espera, né, com a contratação de mais médicos e com esse sistema de atendimento online, né. E seria uma implementação maior em postos de saúde ou vocês centralizariam no postão? Qual é o pensamento de vocês? O postão é um local adequado para esses atendimentos mais especializados, né? E aí a gente faria também aí, em conjunto com o pronto-socorro, que já é o atendimento mais rápido, essa parte da diminuição do tempo de espera. E as UBSs, então, vocês iriam implementar mais na cidade ou não? Não, a intenção é trazer mais médicos especializados no momento, principalmente para a questão também dos autistas, né, que precisam dessa atenção, que precisamos trazer neuropsiquiatras, analistas comportamentais e psicólogos e esse tipo de trabalho com médicos mesmo no momento. Satisfeito, muito obrigado. Imagina. A próxima pergunta será feita pelo professor Inácio Júnior. Estamos conversando com a candidata à vice-prefeitura de Avaré pelo Podemos, Emily Cândido, e o próximo tema será finanças, professor. Candidata, Avaré tem um saldo muito grande de créditos tributários em estoque, ou seja, a cobrança da dívida ativa, a cobrança dos tributos não pagos, eles são um grande problema para a execução orçamentária em Avaré. Qual que é a proposta de vocês para agilizar essa cobrança de tributos? Então, em relação às finanças, nós pretendemos, assim que estiver, né, à frente da gestão, fazer uma análise de todos os gastos, de toda a verba destinada a todos os setores, para ver onde a gente pode ali economizar ou fazer cortes e fazer um reajuste para saber de onde está sendo desviado e de onde tem essa necessidade dessa cobrança mesmo maior desses tributos, né? Então, a proposta de vocês é primeiro fazer um diagnóstico na administração, ver primeiro os pontos que precisam ser ajustados. Uhum. Ok, obrigado. Imagina. No caso da dívida que foi apontado, nós temos a dívida, ela já existe, não é? Como cobrar essa dívida? Vamos protestar as pessoas? Vamos fazer cobrança judicial? O que nós vamos fazer?
Então, nós precisamos analisar primeiro, né, de onde vêm essas dívidas, para saber aí qual é a providência a tomar. Dívidas de IPTU. Ah, sim, então. IPTU uma questão complicada, né? Mas a gente precisa realmente cobrar essa questão do IPTU, né? Principalmente por ser moradias, né? E a gente precisa analisar realmente quem são essas pessoas, por que está tendo esse débito, né, de imposto, e aí arrumar uma solução realmente para fazer essa cobrança, porque o município precisa desse imposto, porque isso gera melhoras para toda a cidade, né, e não só para a prefeitura em si. Ok. Você está acompanhando a entrevista com a candidata à vice-prefeitura de Avaré, Emily Cândido, pela do Vale TV e também pelo Papo Reto da Jovem Pan. E, claro, também pelas nossas redes sociais. Agora, o professor Wagner Bertoli faz mais uma pergunta para a candidata Emily Cândido do Podemos. E o tema agora é educação, professor. Nós temos aí um problema que já foi apontado no início, é o problema da pandemia. Nós temos os professores de um lado, nós temos pandemia e nós temos retorno às aulas. Como administrar esses 3 pontos aí de volta às aulas com pandemia? Esse é um ponto que merece muita atenção nesse momento, né? Porque a gente precisa fazer a volta às aulas dos alunos para que eles não sejam prejudicados, né? E a gente precisa fazer isso com consciência e com segurança. Como? Então, a gente pretende inserir a manutenção das escolas de forma que tenha uma limpeza diária, 2 vezes pelo menos, sempre com álcool em gel, máscara, garantindo o distanciamento das crianças e também capacitando os professores para receber esses alunos de volta para garantir que os pais se sintam seguros ao deixar os seus filhos na escola, para que eles possam ali continuar o aprendizado e não terem esse perigo de se contaminar. Sim, né? Numa sala de aula, a senhora é arquiteta. Sim. E entende de espaço físico. Numa sala de aula, se nós temos 80 alunos, cabe 80 alunos e a escola já está cheia. Como que nós vamos fazer esse distanciamento entre os alunos? Então, na verdade, teria aí que ter uma diminuição da quantidade de alunos por sala, e para isso a gente pensa numa questão que já está acontecendo na pandemia, que são as aulas online. Então, a gente pretende criar aí um sistema para que essas aulas continuem, para que elas beneficiem no aprendizado dessas crianças, de forma que elas aprendam também na escola, através do livro didático, das aulas presenciais, mas também possa ter essa parte do aprendizado online, através das videoaulas e com os professores e tudo mais. Os professores, eles têm sentido têm reclamado do baixo salário, não são valorizados, até têm feito alguns movimentos aí nesse período, sempre eles têm feito. Na verdade, recentemente fizeram um movimento. Como melhorar a situação dos professores? Nós precisamos olhar para os professores, para valorizar esses profissionais, porque eles são de extrema importância para a construção do futuro da nossa nação, porque as crianças são o futuro da nossa nação. Sim, mas se nós não temos dinheiro, se nós estamos numa crise pandêmica, econômica e de saúde. Sim, então, essa é uma questão das finanças até que a gente pretende fazer aquela avaliação, né, dos gastos e também talvez cortar alguns gastos e diminuir algumas secretarias para fazer aí esse manejo da verba, né, com a diminuição dos secretários, a gente possa levar para esses setores que estão precisando urgentemente, como seria a valorização dos professores, né, e dos funcionários públicos que precisam ter seus salários em dia e tudo mais. Ok, muito obrigado. Imagina. Próxima pergunta, feita agora para a Emily Cândido, com o professor Inácio Júnior. O tema sorteado será administração pública. Candidata, no plano de governo de vocês, tem uma questão bem interessante no tocante a licitações. Vou ler o texto do plano de governo. Criação de um sistema de gravação de todas as licitações feitas sobre a nossa gestão em portal próprio. Ou seja, a ideia de vocês é gravar todo o processo licitatório.
A minha pergunta é a seguinte: essa iniciativa gerará despesas. Em sua opinião, o atual sistema de controle das licitações da Prefeitura não tem a devida transparência, ou seja, é necessário que se gaste dinheiro com esse tipo de proposta para se gravar, para se transmitir ao vivo as licitações? A senhora acha que hoje nós não temos essa transparência no setor de licitações? Eu acredito, na verdade nós acreditamos, né, que deve sim ter mais transparência nessa questão da licitação, porque é uma questão que preocupa muito a gente e também preocupa a população avariense, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, da construção de uma escola, da verba que foi gasta, e aí acaba escutando que a verba foi desviada, isso aí é um problema para a população e a gente sabe que todo mundo fica preocupado com essa questão. Então, essa estratégia de montar esse sistema de transparência é exatamente para a população poder saber o que está acontecendo, né? Exatamente o gasto que teve, o manejo ali da verba e tudo mais. E é um estudo que a gente precisa fazer, porque a gente sabe que a verba que vem para o município para fazer para atender todos os setores, ela precisa ser estudada para saber o quanto a gente vai disponibilizar para cada setor, para que isso atenda, né, todas as necessidades e todo mundo, e não que isso tire de um setor para fazer um sistema desnecessário. Não, a gente quer realmente fazer esse estudo para que isso possa acontecer. Pode ser que haja, sim, ali aconteça de não ter como fazer esse sistema, mas aí a gente vai estudar para ver o que é possível fazer. Tá, na opinião da senhora, a gravação ou a transmissão ao vivo das reuniões, das licitações, isso inibe que ocorra fraudes? Isso evita que ocorra algum tipo de fraude ou de ilicitude no processo? Não, eu acredito que possa sim acontecer algum tipo de fraude, só que a participação popular vai ser maior nesse processo. Então, as pessoas podem questionar, podem estar ali presentes, né, nessa transmissão, podendo ver o que está acontecendo, até entender melhor, né, como esse processo acontece, e talvez ali enxergar algo que para eles não seja bom, sugerir alguma coisa, mas a gente quer mesmo que a população tenha essa participação. Entendi. Vocês chegaram a ver esse projeto já? Aqui a gente encerra a nossa primeira parte. Os Acabou o primeiros tempo. 15 minutos, professor, o senhor me desculpe, mas estourou aqui em 6 segundos e a gente vai fazer um pequeno break aqui, 5 minutinhos, tomar uma água e daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte, com mais 15 minutos de entrevista com a candidata à vice-prefeitura de Avaré, Emily Cândido, do Podemos.